pessoal, eu sou a Amanda e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedagogia Fora da Escola. Olá pessoal, eu sou a Jennifer e no episódio de hoje vamos conversar sobre a integração entre coordenação, professor em nível superior e médio. A convidada de hoje é a professora Maura. Boa noite, professora aqui da Descomplica de América, de Foz do Iguaçu. Prof, atualmente você está atuando como coordenadora do curso de formação docente no Colégio Barão do Rio Branco, né, mais conhecido como Magistério, e a prof aqui da Descomplica, né? Conta pra gente um pouco mais como é a sua trajetória no ramo. Olá, boa noite, Amanda, Jennifer, boa noite a todos. Então, na verdade eu já tenho uma caminhada, né, na docência. Eu trabalho no estado, né, como professora da rede estadual, já vão fazer 15 anos, e também, né, na docência do ensino superior. Né? No estado, né, como professora da rede, eu atuo na coordenação do curso de formação de docentes em nível médio e na coordenação da prática de formação, né, do estágio também lá no nível médio. E no ensino superior, trabalho na docência, né, dos projetos aí do curso de pedagogia do Descomplica de América. E assim, são duas funções, assim, digamos, né, bem diferentes, né, porque a docência, né, o espaço do trabalho do professor em sala de aula, ele é né, existem algumas exigências desse trabalho, e a coordenação, né, a gente tem outras exigências, né, outra organização desse trabalho na função de coordenação. Então, assim, para resumir, né, a docência ele é um trabalho muito mais articulado, né, entre o ensinar, né, o processo de aprendizagem, então de trabalhar, né, dentro de uma perspectiva, de um plano de curso, de organização da aula, do trabalho em sala de aula, que inclui, né, vários aspectos específicos, e a coordenação, né, já é um trabalho assim muito mais burocrático, né, de organização do trabalho pedagógico no espaço da escola, que articula, né, o trabalho do coordenador, ele articula tanto o trabalho, essa função mais burocrática, mas também muito da função de organização, de articulação com o professor, com os conteúdos, com a proposta do curso, né? Então, ele é um trabalho, digamos, bastante também com documentação escolar, né? A documentação do próprio curso, reconhecimento de curso. Então, é bastante burocrático, digamos assim, esse trabalho na coordenação. Então, assim, resumindo, né, são essas as diferenças aí das duas funções. Ah, que legal, prof. Até hoje, em qual campo da educação a senhora atuou por mais tempo? Eu estou há mais tempo na docência de sala de aula, né? Na coordenação faz 6 anos que eu atuo na coordenação. Mas antes da coordenação do curso, eu também, né, estava em sala de aula, atuando como professora do curso de formação de docentes. Então, meu maior tempo é de sala de aula. Prof, no tempo que você está atuando no magistério, você percebeu se tem bastante desinteresse dos alunos em cursar pedagogia? O que você acha que pode explicar isso, se ocorre? Então, quando a gente fala da questão do interesse, né, pela pedagogia ou por qualquer outra licenciatura, o que a gente percebe? Existem várias questões aí que são fundamentais, né, na perspectiva do jovem que escolhe ou não uma licenciatura. E em relação à pedagogia, especificamente, né, a gente tem todo um processo de construção histórica, né, então, desde a estruturação do próprio curso, né, de quando o curso se estruturou, e várias questões que estão relacionadas à própria docência, né, ao ser professor. Né? E quando a gente discute isso a nível de Brasil, a gente tem algumas questões assim, que são fundamentais para a gente pensar, né, nessa questão da escolha, né, ou do pensar em atuar na pedagogia, que são questões, né, que eu posso pontuar aqui. Primeiro, a própria questão da valorização do magistério. Né? A gente sabe que no Brasil,
né? Infelizmente, a gente tem esse olhar, talvez não muito, né, atencioso à licenciatura, ao ser professor, né? E esse é um processo histórico, né, de construção do que é ser professor, né? E passa por também estruturação dos planos de carreira, a própria estrutura educacional, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, né, eu vou fazer uma licenciatura, né, quais as vantagens ou desvantagens de fazer uma licenciatura, de trabalhar, né, na docência. Então, assim, essas questões, elas são importantes, né, para pensar, e também, e daí parte dessa valorização, e também, né, de como que dentro dos cursos de licenciatura, como que esse jovem que veio para o curso de licenciatura, como é que ele enxerga a licenciatura, né? Como é que ele enxerga esse trabalho do pedagogo no espaço da escola e tantos outros espaços, porque hoje, né, o pedagogo ele não só trabalha no espaço da escola, ele tem vários aí espaços de atuação. Então, assim, muitas vezes o interesse não acontece por falta até de conhecimento do que vem a ser a pedagogia, do que vem a ser esses espaços de trabalho do pedagogo. Então, a importância, né, de a gente fazer sempre um trabalho de divulgação, e a gente faz bastante isso, de tornar visível, né, as licenciaturas e a pedagogia em si, né? Sempre trabalhar nesse processo de construção, né, dessa profissão que é tão importante, né, dentro da área educacional. Porque o pedagogo, ele é isso, ele é um especialista, ele é aquele que pensa a educação. Prof, quais as principais diferenças entre estar na sala de aula ou na frente da coordenação de um curso superior? Na sala de aula do nível médio, né? Você quer dizer? Isso. Existem algumas diferenças, né? Eu acho que uma das primeiras que a gente pode pontuar é a questão do nível, né? Porque quando você trabalha em nível médio, você lida com adolescentes que né, eles geralmente entram para o curso com 14 anos, né? Então são adolescentes que saíram do 9º ano, né, do Fundamental 2 e que começam o ensino médio. Então existe todo um processo de transição, né, o próprio processo da adolescência, e daí a gente tem questões biológicas, sociais, né, que vão interferir nesse processo aí, que eles vão, né, começar a se construir enquanto profissionais da educação. Já em nível superior, você já trabalha com um grupo de pessoas que já são adultos, né, que já têm uma maturidade, que já tem alguma experiência de vida, né, de vivência, já passaram pelo ensino médio, seja ele em nível profissional ou ensino médio regular. Então a gente são dois grupos bem diferentes de trabalho, né? Daí esse trabalho ele acaba sendo diferente também na questão da abordagem, né? Então quando nós formamos professores em nível médio, esse professor ele sai habilitado, né, para a docência da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. A formação do pedagogo é uma formação diferente, porque ele sai habilitado para a docência da educação infantil, do ensino fundamental. Ele também sai habilitado para a docência do magistério. Então o pedagogo, quando ele se forma, né, ele também pode ser professor do curso de formação de docentes, da aula no magistério em nível médio, e ele também é pedagogo, né? E daí a gente tem uma vasta área de atuação do pedagogo na sociedade. Então, o enfoque de trabalho, né, na pedagogia, ele é bem diferente do enfoque dado na formação do professor em nível médio. Prof, como que é o preparo das suas aulas e a diferença entre o ensino médio e o superior? Daí, assim, pensar nesses dois níveis de ensino, né, claro que exige organizar, né, diferentes materiais, e a forma, né, de trabalho, ela é bem diferente. Porque quando eu trabalho com a formação de professores em nível médio, eu vou trabalhar a formação de professores no que diz aspectos da educação infantil e séries iniciais, né, que é o foco de trabalho. Então, tudo, fundamentos, todas as bases dos fundamentos da educação, as metodologias de ensino, né? Então a gente articula tudo isso.
mas existe toda uma organização desse material. Por quê? Porque hoje, quando a gente busca material, e enfatizar que a gente não tem um material pronto, né? O professor que atua na formação de docentes em nível médio, das disciplinas específicas do curso, ele que prepara esse material. Então esse material ele não vem pronto, é um material que o professor tem que organizar. E geralmente na nossa literatura a gente tem materiais que são materiais bastante técnicos e voltados para o ensino superior. Então, né, a nossa função enquanto professor é usar esse material, essa fundamentação teórica, né, e adaptar ela para esses alunos, né, que estão chegando, que estão saindo do fundamental e que vão começar a fazer o curso de formação docente. Então, a gente tem que trazer conceitos básicos, trabalhar questões bem iniciais, né, para a gente poder chegar no ponto realmente de fundamentar esse futuro professor. Já no ensino superior, esse aluno ele já tem uma base do ensino médio, ele já domina alguns conceitos, ele já tem, né, essa caminhada de formação acadêmica. Então, quando a gente vai trabalhar esses conteúdos, né, esses materiais teóricos e inclusive encaminhamento de práticas, esse estudante ele já tem, né, esse embasamento. Então, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, de uma forma bem resumida, né, o nível de aprofundamento, né, entre a formação de docentes em nível médio e o curso de pedagogia, ele vai ter profundidades diferentes de trabalho. Né? Eu acho que basicamente é isso. Mas tanto uma quanto outra formação, ela vai ter o foco, claro que o ensino médio muito mais na docência, porque, né, ele não sai para atuação em outras áreas, é especificamente para docência, enquanto que na pedagogia, a formação desse professor, ela é uma formação para além da docência, né, para atuar em outras áreas da pedagogia. Então a gente acaba aprofundando outras temáticas, né, muito mais. Prof, quais tipos de materiais que você gosta de utilizar em sala de aula? Pensar nesses materiais é pensar na turma. Então, quando a gente vai pensar, organizar a metodologia de trabalho, né, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, a gente tem que pensar primeiro na perspectiva do trabalho, da instituição. Né? Então, eu trabalho no Estado, a gente tem uma perspectiva de trabalho, então a gente tem uma fundamentação teórica, né, de como a gente vai formar aquele professor. Aqui na universidade, a gente trabalha com as metodologias ativas, né, a partir dos projetos, né, metodologia de projetos. Então, assim, o enfoque, né, é diferente. Então, escolher os materiais vai estar relacionado à proposta de cada uma das instituições. É essa base, né? Mas o ideal é que se escolha, que se possa trabalhar com diversos materiais, né? Porque a gente entende que a aprendizagem ela acontece de formas diferentes. Então, quanto mais diversificado for o material, melhor você vai ter um retorno aí da aprendizagem dos seus estudantes. Prof, e o que mais te chama atenção no nível médio e no nível superior? Tem alguma coisa que chama bastante atenção? Quando eu penso na diferença, é mais a diferença mesmo de enfoque de trabalho, de perspectivas, porque assim, o aluno em nível médio, quando ele escolhe, né, fazer a formação docente, muitas vezes nem é ele que escolhe, é os pais que escolhem, que querem, né, que querem que ele faça uma educação profissional, né, porque afinal de contas vão sair do ensino médio com uma profissão, né, querem dar algum direcionamento. Então, eles muitas vezes chegam ali e eles não sabem muito o que eles querem. Já, né, na pedagogia, no ensino superior, no curso superior, o estudante está ali porque escolheu, né? Então, ele fez uma opção por aquele curso. Então, ele já tem um foco, já tem um direcionamento para esse trabalho, né? Para pensar naquela formação dele. Então, ele escolhe essa formação. Eu acho que basicamente é essa a diferença entre os dois níveis. Prof, qual a sua opinião sobre o campo de atuação da pedagogia que estão fora da escola? Assim, só contar um pouquinho de como foi a minha formação. Quando eu fiz pedagogia, alguns anos atrás, né, uns bons anos atrás, eu me formei em 2002, né?
na pedagogia. E quando eu me formei, a pedagogia ela era dividida. Então assim, eram 4 anos, nos 2 primeiros anos era geral para todo mundo. No final do segundo ano do curso, a gente escolhia ou fazer orientação educacional ou administração escolar. Daí a gente optava e fazia mais 2 anos de administração ou orientação. A minha escolha no início foi administração escolar, porque eu sempre me via mais, né, trabalhando, né, na parte de gestão da escola, nessa questão da organização. Depois eu voltei, terminei daí os 2 anos de administração, mais 2 anos de administração, fechei os 4 anos da faculdade e retornei mais 2 anos e fiz orientação educacional, né? Então era um pouquinho diferente. Hoje, né, depois de tantas mudanças na grade do curso, hoje o curso de pedagogia ele é um curso muito amplo, porque você forma pedagogos para diversas áreas. Então a gente tem, né, o pedagogo que vai para a área jurídica, empresarial, o pedagogo hospitalar, a docência propriamente dita, né, e várias outras dos espaços escolares, dos espaços não escolares. Então hoje a pedagogia, a formação da pedagogia, ela é uma formação muito mais completa, porque você consegue formar esse profissional para atuar em diversas áreas aí da pedagogia, né? Então mudou muito do meu período de formação até hoje, né? Claro que quando a gente, esse primeiro momento da pedagogia, do geral, ele é bem importante, porque é nele que você vai definindo, né, para que área. E daí depois, com as especializações, né, mestrado, doutorado, você vai, né, afunilando ali os seus campos de pesquisa. Mas hoje eu vejo que o curso de pedagogia, se a gente for pensar nas licenciaturas, é um dos cursos mais amplos no sentido de campos de atuação, né? Porque o pedagogo está em todos os espaços aí da sociedade, né? A gente tem aí várias possibilidades de trabalho que não necessariamente o espaço da escola institucionalizado, né? A sala de aula. Então a gente tem vários espaços aí de atuação. E essa questão acho que é bem importante ressaltar, porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, eu vou fazer pedagogia e vou ser professor, né? E tem várias outras áreas que pode atuar. Isso, acho que isso é bem importante, né? Entender que o campo da pedagogia ele é muito amplo, né? E realmente o pedagogo é aquele que vai pensar a educação em todos os aspectos, né? Em várias áreas aí de atuação. E prof, você tem alguma dica, algum conselho para quem quer seguir nessa área de pedagogia? Eu vou ficar falando a noite inteira, né? Eu sou suspeita de falar. Assim, eu sou apaixonada pela educação, né? Pela formação de professores. Eu me arrepio porque é algo que eu gosto muito, né? De estar em sala de aula, de formar professores. É uma grande responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a gente está formando indivíduos que depois vão formar tantos outros, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo, né, a gente que acredita na educação, a gente que acredita, né, que a educação é o caminho para muita coisa, é o caminho assim para realmente a gente ter uma sociedade diferente, para a gente ter um mundo diferente, a gente continua na educação. Então assim, eu penso que a formação em nível médio, se todos os jovens pudessem fazer uma educação profissional em nível médio, eu acho que seria bem importante. Porque independente da escolha depois, a educação profissional, ela traz esse olhar, né, para a sociedade, para o mercado de trabalho, para compreender melhor esse espaço social, né, através dos estudos e tal. E a pedagogia, né, pensar nessa formação desse professor, né, do pedagogo, eu acho essencial, né, na nossa sociedade. Independente da área depois de atuação desse pedagogo, né, pensar a educação primordial. E a gente precisa que mais pessoas queiram vir para a educação. A gente tem as dificuldades na educação, né, a gente sabe que a gente tem muitas lutas ainda, né, para travar aí relacionadas à educação. Mas o retorno, né, desse trabalho, o retorno da função social mesmo da escola, do trabalho do professor, é algo que a gente não encontra em outras profissões. Então, penso que
Quem tiver uma pontinha, né, de gostar desse espaço da escola, da sala de aula, de gostar de pensar a educação, acho que o caminho é fazer a pedagogia, porque a pedagogia realmente traz esse olhar bastante amplo para pensar a educação e que é através da educação que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade, né? O que a gente precisa mudar na sociedade. Então é isso, prof. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por essa participação mega especial. Foi muito bom ter essa conversa com você hoje. Obrigada, eu que agradeço aí o convite, né? Fiquei bem feliz pelo convite e sempre que precisar, a gente está aí para falar mais sobre educação, sobre a pedagogia. Obrigada pela atenção.